Então, quando a gente fala de segurança, né, num procedimento cirúrgico, por exemplo, um procedimento cirúrgico aí dentro do contexto das cirurgias plásticas do pós-gestacional, então a gente tem alguns pilares aqui para conversar, muito importantes, de a gente trabalhar bem cada um deles no planejamento, na programação cirúrgica, aí no pré-operatório, né? O primeiro deles é a questão da escolha de um bom hospital, né? Um hospital com uma boa estrutura de centro cirúrgico, onde principalmente aquela equipe já tenha um fluxo ali no hospital, né? Já tem uma frequência ali onde a equipe conheça já toda a dinâmica do hospital e a equipe do hospital, a equipe de enfermagem também já conheça todo o fluxo, toda a dinâmica, como aquela equipe trabalha, essa sintonia ajuda bastante. Então, um hospital bem estruturado e já de costume daquela equipe frequentar, sem dúvida, o fluxo todo, desde a internação, o fluxo cirúrgico, a dinâmica de recuperação pós-anestésica, né, já vai realmente estar muito mais ali facilitada, né? Depois, a escolha de uma equipe que tenha a experiência naquele tipo de cirurgia, né? Então, muito importante, especialmente para essas cirurgias tão complexas, tão detalhadas, né, que envolvem tantas tecnologias, tantas etapas. Então, equipe completa ali, cirurgião principal, cirurgiões auxiliares, muitas vezes primeiro e segundo auxiliar, instrumentadora e a equipe anestésica também, que trabalhe, né, exclusivamente ali com a equipe cirúrgica, para que se tenha então também essa sintonia dentro da equipe. São cirurgias que têm etapas, que exigem um fluxo bem fluido, bem tranquilo, e justamente pela complexidade técnica são cirurgias de muitas etapas. Essa equipe em sintonia e acostumada com esse tipo de procedimento é muito importante. O paciente então escolher bem uma equipe com indicação, e dentro disso entender qual que é o hospital, as opções de hospital que a equipe, né, leva os pacientes, para conseguir então fazer essa escolha casada de equipe e hospital, né, de forma bastante adequada, sem dúvida maximizando muito a segurança, né? Um ponto muito importante é também a gente criar um planejamento cirúrgico proporcional, né? Não exagerar no porte, no número de procedimentos, para que a gente consiga fazer um tempo cirúrgico adequado e pensando-se, né, num porte cirúrgico intraoperatório e também para recuperação pós-operatória, também que não fique exagerado para cada, claro, perfil de paciente, tipo de cirurgia. Senão a gente vai com a programação cirúrgica exagerada, o tempo cirúrgico fica altíssimo e não tem dúvida que a gente nesse cenário vai aumentar muito o risco todo do procedimento, né? Dos problemas todos aí intraoperatórios, pós-operatórios. A gente acaba acrescentando riscos onde não precisaria se a gente tivesse planejado melhor e num cenário de porte muito grande da cirurgia, dividir em duas etapas, por exemplo, cirurgia corporal, cirurgia mamária, a gente conseguir equilibrar melhor o porte cirúrgico. É preferível 2 procedimentos mais equilibrados do que um de tempo cirúrgico aí muito, muito exagerado. Isso é bem frequente no pós-gestacional, né, onde a gente tem um impacto mais global, corporal, mama, diástase, abdômen e tal, e muitas vezes a gente acaba optando por essa separação em procedimentos mais equilibrados para a gente conseguir tempos cirúrgicos melhores, mais segurança e, sem dúvida, mais tempo para o acabamento, para os resultados, para os refinamentos todos, para o paciente ter uma maior segurança e também, consequentemente, melhores resultados. E aí vem o último pilar aqui para a gente conversar nesse vídeo, que é com relação ao preparo todo pré-operatório, né? Uma série de medicações. Em alguns pacientes a gente vai precisar adequar a dose, suspender, né, em determinado timing ali do pré-operatório, então a gente vai precisar analisar muito bem o cenário de alergias que os pacientes eventualmente tenham para a gente cuidar ao máximo aí com as medicações do pós-operatório, lá na cirurgia, o que a gente vai estudar bastante, as medicações de uso, para entender se é algo que a gente vai precisar ou não suspender, se o paciente tem ou não alguma doença de base que vai precisar passar novamente com um especialista que o acompanha, por exemplo, uma pressão alta, um pré-diabetes, um paciente que trate, por exemplo, de asma, bronquite, então algum tipo de situação reumatológica, então passar com um especialista que o acompanha para entender se vai precisar de algum ajuste de medicação, se tem algum detalhe a mais ali de preocupação que a gente possa discutir e otimizar essa segurança, né? E com relação ao peso, então entender pela bioimpedância, pela gordura visceral, pela porcentagem de gordura, se a gente então vai precisar emagrecer um pouquinho mais, ou se a gente está num nível já adequado, né, de emagrecimento prévio. Então adequar a questão do peso, a questão dos parâmetros ali da bioimpedância para o melhor momento de se realizar a cirurgia corporal, cirurgia das mamas, que é tão importante essa adequação de peso. Então, se a gente prestar muita atenção, cuidar de todos esses aspectos, né, de preparo pré-operatório, de escolha de hospital, de escolha de equipe, sem dúvida a gente vai minimizar
porte cirúrgico, a gente vai amenizar muito a margem aí de problemas clínicos, né, das cirurgias. E aí, sem dúvida, pós-operatório, a gente vai precisar cuidar muito com as equipes de físio para o pós-operatório, as eventuais prevenções de trombose, principalmente nas cirurgias que envolvam abdominoplastias, lipoaspirações, que a gente vai precisar cuidar da prevenção, algumas medicações específicas de prevenção de trombose no pós-operatório também vão contar bastante. Então, são quantos detalhes que a gente tem para otimizar a nossa experiência aí, em termos de segurança com a cirurgia plástica.